Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 14. Todos acharam? E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O versículo 19 diz: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E o versículo 20 diz: Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento, ou a nova aliança, ou em outra tradução, o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. 1 Coríntios agora, capítulo 11. Paulo repete as mesmas instruções. Esse texto de Lucas que nós lemos foi o Senhor Jesus falando sobre a ceia, o significado da ceia. E agora o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, novamente fala da ceia. Versículo 23, 11, 1 Coríntios, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o comerdes e que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Feche seus olhos aí. Mais uma vez vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que nós estamos aqui na Tua casa, viemos à Tua casa, para Te louvar, para Te adorar, para Te buscar, para Te ouvir, para Te sentir, para sermos tocados pelo Senhor, restaurados, curados. E agora, quando o Senhor fala conosco através da Tua palavra, sobre o que o Senhor fez por nós aqui na cruz, o Teu sacrifício, Senhor, sobre a Tua vida, o Teu corpo, o Teu sangue, a razão da nossa salvação,
A razão de estarmos aqui hoje foi porque Jesus veio a esse mundo, deu a sua vida, deu o seu corpo, entregou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados, purificados, transformados, reconciliados com Deus, levados para perto de Deus, levados para junto do Senhor, porque o pecado nos separa de Ti. Obrigado por essa palavra nesta manhã. Traz revelação, traz discernimento, traz entendimento, porque o Senhor disse que era para fazermos isso todas as vezes, em memória do Senhor. O Senhor disse que era para fazer em memória. O Senhor disse que era para celebrar um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto, um novo tratado. E o Senhor disse que era para anunciar a sua morte até que o Senhor viesse. Pai, que possamos entender essa mensagem, essa palavra. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ceia tem vários significados, tem alguns significados, como memorial, pacto, ou aliança, ou compromisso. Ela simboliza também comunhão, comunhão de nós com Jesus, de Jesus conosco, e comunhão de nós uns com os outros, comunhão do corpo de Cristo, que abrange os cristãos e o Senhor Jesus. A ceia também simboliza proclamar o que Jesus fez, é para relembrar para nós e relembrar para o mundo e pregar para o mundo a salvação que Jesus veio trazer através de sua vida, de seu corpo e de seu sangue. Porque sem Jesus não há salvação, sem derramamento de sangue não há salvação, e por isso Jesus teve que vir, morrer por nós. E além disso, a ceia também significa bênçãos e significa também maldição. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 10 aqui, ele fala sobre isso. Ele fala que, porventura, o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? E então ele está dizendo que o cálice que nós participamos é cálice de bênção, e é a comunhão do sangue e a comunhão do corpo de Cristo. E pode se tornar também maldição ou condenação? Pode. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo falando, ele diz que uns participam para a bênção e outros participam para a condenação, porque não se preparam, não valorizam, não conhecem ou não procuram conhecer o que estão fazendo. Já em outra oportunidade, há meses atrás, já compartilhamos com os irmãos sobre esse tema, mas esse tema é para estar sendo repetido todas as vezes que nós fizermos, certo? Jesus falou, fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Memória. Eu quero falar hoje sobre dois aspectos só da morte de Cristo, dentre esses que eu falei. Eu quero falar sobre dois só hoje: memorial e compromisso. Pacto, aliança é compromisso. E ele falou que é para fazer em memorial, e ele falou que é para fazer relembrando um novo pacto, uma nova aliança, um novo tratado, um novo compromisso entre Deus e os homens, na pessoa de Jesus. Primeiro, queridos, memorial. Todas as vezes que comerdes e beberdes, fazer isso em memória de mim. Memória. O que é memória? Lembrança, não é? Várias cidades do Brasil e do mundo têm memoriais em homenagem, em lembrança a fatos ou pessoas importantes. Sim ou não? Sim. Memorial de Dom Pedro, memorial de Tiradentes. Em várias cidades, nas praças, a gente vê aqueles monumentos feitos em memória a alguém importante, em alguém relevante para aquela nação, para aquele povo, para aquele país. Então, memorial é relembrar, é recordar, é celebrar
algo ou alguém importante para nós. E o Senhor Jesus disse, olha, quando ele celebra a ceia com os discípulos, primeiro ele celebra a Páscoa, que era uma coisa que os judeus faziam todos os anos, e a Páscoa era para ser feita todos os anos pelo povo judeu, porque representava, simbolizava a libertação deles da opressão, da escravidão do Egito, quando Deus tira eles da escravidão e leva eles para a terra prometida. E Jesus aqui ele celebra as duas coisas. Primeiro ele celebra a Páscoa, que era o que os judeus estavam fazendo na época, celebrando a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para a terra da promessa. Ele celebra a Páscoa, que era uma ordenança de Deus, e é até hoje para os judeus, e após celebrar a Páscoa, ele celebra a ceia, com os 12, Jesus chamou os 12 para essa festa, são os 12 apóstolos, e o Senhor celebra a Páscoa e depois celebra a ceia, e a primeira coisa que ele faz, ele diz, olha, eu desejei muito comer, celebrar essa ceia com vocês, e eu quero que vocês façam isso, todas as vezes que vocês fizerdes, em memória de mim, em lembrança, em recordação do que Jesus Cristo é, do que Ele fez e do que Ele continua fazendo por nossas vidas. É para não esquecer, é para que todas as vezes que a gente se lembrar, que sentar para celebrar a ceia do Senhor, o partir do pão e o sangue, e o vinho simbolizando o sangue, é para lembrar do que Ele fez por nós, é memorial. Mas queridos, quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para nós? Quem é? Salvador. Jesus Cristo é profeta? Ele foi ou é um profeta? Ele foi, mas ele é mais que isso. João 3,16 responde essa pergunta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu um profeta, deu um anjo, deu um homem muito importante para morrer no nosso lugar? Não, deu o seu único filho. Então, para começar, Jesus Cristo é quem? O Filho único de Deus. Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus? É Deus. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus desceu do trono, saiu do céu, deixou seu trono e veio à terra para morrer por nós. Então Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deixou seu trono, deixou a majestade no céu, deixou seu reino e veio aqui morrer pelo pecador, morrer por nós. Não tem como celebrar Jesus Cristo sem conhecê-lo. Não tem como celebrar Jesus Cristo sem admirá-lo, adorá-lo, reconhecê-lo, saber quem Ele é, sua grandeza, seu poder, sua glória, sua majestade, mas sobretudo o seu amor para com o homem perdido. Amor. Nós sabemos que memorial também, memória é um negócio que a gente armazena coisas, dados, informações, não é? Tem a memória nossa que fica dentro do nosso cérebro, tem a memória dos computadores e das máquinas, que elas armazenam o quê? Dados e informações. Então nós temos que, nossa memória também, nosso memorial de Jesus, tem que servir para armazenar informação sobre Ele. Informação sobre Ele, e não somente informação, mas experiências com Ele. Amém? Nós temos que conhecer Jesus não só na teoria, não só o Jesus que a Bíblia fala, mas também o Jesus da experiência pessoal com Ele, no nosso dia a dia. O Jesus que fala, o Jesus que toca, o Jesus que salva, o Jesus que transforma, o Jesus que muda.
O Jesus que faz diferença na vida do pecador. É impossível dizer que é de Jesus, que conhece Jesus e continua vivendo a mesma vida que vivia antes de conhecê-lo. É impossível, porque esse Jesus da Bíblia muda, transforma, faz nascer de novo. E nós hoje vamos falar sobre esses dois temas, memorial e depois sobre compromisso. Porque tem milhares de cristãos pensando que seguir a Jesus Cristo é brincadeira, acha bonito a igreja, acha bonito os cultos, acha bonita a música, gosta das pessoas que estão lá e vão para a igreja, mas continua do mesmo jeito, sem conhecer Jesus Cristo, sem ter uma experiência com Ele, sem ser transformado por Ele e sem querer compromisso com Ele. Quer continuar vivendo do jeito que está lá fora. O mundo lá fora não quer compromisso com ninguém, quer viver livre. A pregação do mundo é liberdade em todos os aspectos, compromisso nenhum. Essa liberdade, queridos, do mundo, essa independência, ela nasceu com o diabo, quando ele se rebelou contra Deus no céu. Satanás era um anjo importante, relevante, um querubim, e ele se rebelou contra Deus, ele quis ser livre, ele não quis mais obedecer, ele não quis mais ser submisso a Deus, o Pai, o soberano. Ele também quis ser Deus, ele também quis ser independente. E o ser humano continua passando a mesma mensagem para o ser humano, e o ser humano pensa que é independente, busca independência. Mas o ser humano, ou ele é dependente de Deus, ou ele é dependente do diabo. Ou ele é submisso a Deus, ou ele é submisso a Satanás. O ser humano não consegue viver nesse mundo, nenhum ser humano é independente. Ele é comandado por um desses dois seres. É isso que a Bíblia diz em Romanos, aliás em Efésios. Ele nos deu vida quando a gente estava morto, vivendo nossos delitos e prazeres, andando segundo o curso do mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera no filho da desobediência. Mas ele, diz o apóstolo, nos tirou de lá e nos trouxe para o seu reino, para sermos propriedade dele, para viver para ele, para pertencer para ele, para ser natureza dele, semelhante a ele, parecido com ele, mudado, transformado a cada dia na imagem e semelhança dele. Porque Deus não vai levar para o céu pessoas para morar com ele lá, que tenha o coração como o coração de Satanás. Quem se rebelou contra Deus no céu, que quis ser independente, foi expulso de lá e não vai voltar mais para lá. Compartilhamos com os irmãos aqui na quarta-feira, que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é quem aceitou Jesus, se preparou, morreu com Jesus, morreu seguindo a Deus, segundo a Jesus Cristo, entendeu a obra da cruz, aceitou, se comprometeu, fez um pacto com Deus e permaneceu nesse pacto até o fim da sua vida. Esse vai fazer parte da primeira ressurreição, vai viver e reinar com Cristo para todo sempre. Mas nós estudamos aqui sobre a segunda ressurreição, o juízo final, que é para quem rejeitou o Evangelho, rejeitou Jesus Cristo, não deu valor, não valorizou. Vai ressuscitar somente no último dia do juízo do trono branco, para ser lançado no lago de fogo, onde já vai estar o diabo, o falso profeta, a besta e todo aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, precisa aceitar Jesus Cristo, nascer de novo, se comprometer com Deus, fazer um pacto com Ele, de viver para Ele, de ser um vaso, uma casa onde Deus vem morar e transformar e fazer de nós verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então, queridos, primeiro, o que representa memorizar a morte de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53 fala muito bem, de maneira muito clara sobre isso, que significa a morte de Jesus Cristo, o que Ele veio fazer por nós.
Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Aqui está falando da vinda de Jesus, do seu nascimento. E a Bíblia está dizendo que quando ele apareceu como um renovo, como um broto de uma árvore numa terra seca, que você não vê nada, e de repente começa a nascer um broto ali, uma planta. Assim foi Jesus. O mundo era um deserto só, uma terra seca, morta. Era um deserto de mortos, e Jesus Cristo nasce, vem. Ele aparece nesse deserto seco, onde não havia uma folha verde. E Jesus Cristo aparece nesse deserto chamado planeta para trazer vida, luz, vida eterna, vida com abundância. Mas sabe o que aconteceu quando ele chega? Diz que não tinha formosura e nem beleza, e olhando os humanos para ele, não viram nada que atraísse, que chamasse atenção. Jesus Cristo vem ao mundo para alcançar o homem perdido, salvar e libertar. E a Bíblia diz que a gente olha para ele, quem viu ele à época, olhou para ele e não viu nada de importante, nada de relevante, não valorizou, não deu atenção, não gastou tempo, não perdeu tempo, não viu nada de importante. Tanto é que não deram lugar para ele nascer. Onde é que foi que ele nasceu? Numa manjedoura, num curral de animais. Jesus nasceu no meio dos animais, veio salvar os homens perdidos, mas ninguém viu nada de importante em Jesus Cristo, nenhuma beleza, nada que chamasse atenção, nada de importante. E ele nasce lá no meio dos animais, queridos. Tanto é que há um ano atrás eu falei sobre isso aqui na véspera do Natal, que os anjos foram proclamar o nascimento de Jesus para os pastores lá na fazenda, lá no deserto, porque lá em Belém, na cidade, ninguém estava se preocupando com Jesus Cristo, ninguém estava valorizando, ninguém dava atenção para Jesus Cristo. E a pergunta é hoje: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Qual a importância que ele tem? Qual a beleza que ele tem? Qual a relevância que ele tem? Qual o valor nós estamos dando para Jesus Cristo, queridos? Qual o valor? E o que impressiona é que quem não viu valor nenhum em Jesus não foi pessoas lá de fora estranha, foi os judeus, o povo escolhido, a igreja daquela época, não viram nada de importante em Jesus Cristo. Isso é o que impressiona, queridos, é a igreja, é os escolhidos, ou pelo menos os chamados, não viram nenhuma importância em Jesus Cristo. E aí o pregador aqui, o profeta, começa dizendo: quem deu crédito na nossa pregação? Quem deu crédito? Quem está dando valor à nossa pregação? A quem está sendo manifestado o braço do Senhor? Porque ele veio como um renovo numa terra seca, um deserto, ele apareceu trazendo vida, mas ninguém viu nada de importante nele, não viu formosura, não viu beleza, nada que desejasse. Qual a importância de Jesus Cristo para você? Quanto tempo estamos gastando com ele no nosso dia a dia? Quanto tempo estamos gastando com ele na nossa família, na nossa vida? Quanto tempo? Qual a importância? Qual valor estamos dando? Mas nós queremos ser salvos. Ninguém quer ir para o inferno, mas ninguém quer valorizar, conhecer e valorizar a salvação que ele veio trazer. Por isso ele disse: fazei isso todas as vezes que vocês beberdes e comerdes, para que vocês lembrem o que eu fiz por você. Querido, ele foi desprezado. Olha o versículo 2. Porque, versículo 3, era desprezado, o mais indigno entre os homens,
homens de dores, experimentado nos trabalhos, homem de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele foi desprezado, rejeitado, abandonado, cuspido, crucificado numa cruz, sem ter feito nada errado, foi julgado, foi condenado, sem ter cometido nenhuma injustiça, e os ladrões que estavam ao seu lado foram absolvidos. Mas essa é a geração de hoje, que rejeita a verdade, rejeita a justiça, rejeita Jesus Cristo, mas abraça o pecado, o erro, a mentira, o engano e tudo que não presta. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, homens que os homens escondiam o rosto para não enxergar, homens desprezados, homem que era desprezado pelos homens e que ninguém, não fizemos dele caso algum. É isso que é para relembrar, irmãos. É isso que é para relembrar e dizer: Senhor, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou tratando o Senhor? Como é que eu estou valorizando o Evangelho? O que representa essa salvação? O que representa a sua vinda a esse mundo? O que o Senhor representa para mim? O que representa esse cálice, que é o símbolo do sangue? O que representa o pão, que é o símbolo da carne, que foi rasgada, que foi dada por nós na cruz do Calvário? Qual a importância disso? Qual o valor que nós estamos dando para isso, queridos? Primeira coisa, Jesus não tinha aparência nem formosura, e ninguém fez caso dele. Nasceu numa manjedoura. Segunda coisa, foi desprezado e rejeitado, condenado e morto, porque ninguém fez caso dele, mas ali estava o Salvador, estava o Filho de Deus, estava Deus se transformando em homem para salvar o homem, mas sendo tratado desse jeito pelos humanos. Terceira coisa, queridos, foi ferido por causa dos pecadores, dos transgressores, e foi esmagado pelos nossos pecados. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Terceira coisa, ele foi ferido, foi morto, foi esmagado por causa dos transgressores e por causa dos pecadores. Nós conseguimos entender isso? Nós conseguimos entender que ele foi ferido, esmagado, destruído, morto, por causa não de gente boa, mas de gente pecadora e transgressora? Entendemos isso? Gente boa não precisa de Jesus, não vai ser salva, porque gente boa acha que não faz pecado e não precisa de Jesus. Ele veio salvar transgressores e pecadores. Ele veio salvar gente perdida. Ele veio salvar gente que entende quem é Ele e entende quem é o pecador. Então, queridos, terceira coisa que precisamos relembrar é que ele foi ferido e morto por causa de pecadores, de transgressores e não de gente boa. Quarta coisa, sua morte trouxe cura física e espiritual. Agora o versículo 4 que eu tinha pulado: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Quarta coisa, sua morte foi para trazer cura física e cura espiritual, cura emocional, restauração, libertação, vida eterna. Para de correr de um lado para outro. Precisamos parar de correr de um lado para outro para procurar resposta, solução, alegria, paz, esperança. Tudo isso está nele e em sua obra na cruz.
Sua morte trouxe cura física, emocional e espiritual. Para onde que nós estamos indo buscar cura? Para nosso corpo físico, nossas emoções e nosso espírito. Nesse mundo nós não vamos encontrar. Não perca tempo. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Olha o versículo. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, porque ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Quinta coisa, o pecado de todos nós foi lançado sobre a pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O pecado separava e separa o homem de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fez cair sobre Jesus Cristo o pecado de todos nós, ou de todos aqueles que creem e aceitam. Não é de toda a humanidade, porque muitos não aceitam e não creem e não querem. Mas aqueles que querem, creem e aceitam, entendem que são pecador e vai para Jesus Cristo buscando salvação, buscando perdão, buscando libertação. O pecado é jogado sobre Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados, separados de Deus, como ovelha. Cada um de nós se desviava para o nosso caminho, para o seu caminho. Mas o Senhor, mas Deus, fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Por isso que nós estava desgarrado e agora fomos trazidos para a sua presença, porque o pecado meu e seu e de todos aqueles que se arrependem, reconhecem, é jogado sobre Jesus Cristo e nós somos libertos das consequências e do juízo do pecado. E por isso o apóstolo Paulo fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O pecado foi tirado e é tirado quando nós vamos a Jesus Cristo. Mas só Jesus Cristo pode salvar, só Jesus Cristo pode perdoar, porque Ele é o único sacrifício que Deus aceitou para tirar os pecados. Faça isso em memória de mim. Nós estamos memorizando o que Ele fez, relembrando o que Ele fez. Sexto, Ele padeceu calado, Ele sofreu calado, Ele morreu calado, como ovelha levada para o matadouro. Não reclamou, não questionou, não se defendeu, mas se entregou por amor. Ele se entrega totalmente, passa por tudo o que passou, sem reclamar, sem questionar, sem perguntar o porquê, sem olhar para dizer, será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que eles vão valorizar? Será que eles vão reconhecer? Ele não perguntou, ele se deu por nós. Como ovelha foi levada para o matadouro. Ele foi, versículo 7 do Isaías, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Não reclamou, não questionou, não perguntou nada. Fez tudo por amor a mim e por amor a você. Foi só por amor. Nós não merecíamos nada. Aliás, nós merecíamos o inferno. Pelo mal que fazíamos. E pelo mal que nós somos sem Deus. Mas Ele se deu por nós. Para tirar os nossos pecados. Para transformar as nossas vidas. E para nos fazer filhos de Deus. Sétima coisa, Ele pagou o preço do nosso pecado, pagou o preço do juízo. Queridos, todo pecado tem consequência. Quando alguém faz alguma coisa errada no país, dependendo do que faz, tem uma pena. 2 anos, 5 anos, quando é crime. 10 anos, 30 anos de prisão. Tem país que tem prisão perpétua. Tem país que tem prisão de morte, a pessoa paga com a própria morte, dependendo do pecado que fez. Imagina o pecado nosso diante de Deus, fazendo a vida inteira tudo errado. O que é que nós merecíamos? Condenação eterna, sofrimento eterno. Sabe o que a Bíblia diz? Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado.
da opressão e do juízo. O juízo que trazia a condenação para todos nós. Ele pagou o preço. E pagou o preço como? Morrendo por nós. A lei de Deus, o juízo de Deus exigia a morte de quem? O Velho Testamento dizia: a alma que pecar essa, morrerá. Cada pecado era pago com a morte. As pessoas levavam os animais para morrer no lugar delas. Para o homem não morrer, o animal morria e era feito o sacrifício. Deus acabou com isso, matando o próprio Filho, dando o próprio Filho como sacrifício pelos pecados de todos aqueles que creem e aceitam. Então, Ele pagou o preço do juízo, da nossa pena, da nossa condenação. Diz o versículo 8, da opressão e do juízo ele foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi atingido. Oitavo, foi sepultado com os pecadores, sem ter cometido nenhum pecado. Versículo 9, puseram a sua sepultura com ímpios, com pecadores, e com rico na sua morte. Entretanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Foi condenado com um ladrão de um lado, outro ladrão de outro lado. Não foi assim? Você já viu? Já leu na Bíblia e já viu filmes sobre a paixão de Cristo? Ele foi colocado no meio de pecadores, como fosse um pecador. Ele foi condenado como fosse um pecador, como fosse um transgressor, como fosse um ladrão, sem ter feito uma coisa só de errado, nada de errado, e sem ter falado uma palavra de errado. Tudo isso ele fez por minha causa, tudo isso ele fez por sua causa, tudo isso ele fez por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Qual o valor dele para nós? Qual a importância que nós estamos dando para essa salvação tão grande, queridos? Sepultado com pecadores e ímpios, sem ter cometido nenhum pecado. 9, foi feito por Deus oferta pelo pecado. Versículo 10. Todavia, ao Senhor, a Deus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo-o como oferta pelo pecado. Agradou a Deus moê-lo, matá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus o entregou para ser moído pelo pecado. Para quê? Para quê? Para ser oferta pelo pecado. O único sacrifício pelo pecado. Então, foi feito por Deus oferta pelo pecado. O único sacrifício capaz de tirar pecados. Não vai ter outro. Não adianta perder tempo. Não adianta buscar salvação em outro lugar. Não vai descer outro Jesus para salvar ninguém. Deus não tem um segundo plano, é só esse. Não é Maomé, não é pastor, não é igreja, não é padre, não é bispo, não é papa, não é homem, não é anjos, não é santos que foram para o céu. É só Jesus Cristo que salva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao céu, vai ao Pai, senão por mim. Ele foi feito oferta pelos nossos pecados. 10, queridos, o fruto do seu trabalho. Qual foi o resultado de tudo isso? Versículo 11.
o trabalho da sua alma ele verá satisfeito. O trabalho tudo que ele fez, ele verá e ficará satisfeito, porque com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Ele ficará satisfeito com a obra que ele fez. Ficará satisfeito, porque com o seu trabalho justificará a muitos. Por que não justificará a todos? Porque nem todos o creem, o aceitam, o recebem e se comprometem com ele. Mas justificará a muitos. Quem serão esses muitos? Aqueles que o recebem, o aceitam, se entrega, se compromete de segui-lo até o fim de suas vidas. E agora, queridos, eu quero que você abra em Apocalipse 7, 9 e 11. Vamos ver o resultado do trabalho de Jesus Cristo. Aqui, descrito um pouco, uma parte. Não está todo mundo aqui. Aqui é só uma parte do resultado do trabalho. Apocalipse 7, 9 e 11. Diz que do trabalho dele, do fruto do seu trabalho, ele vai ficar satisfeito, porque vai justificar, vai salvar, vai transformar muitos em filhos de Deus, em herdeiros de Deus, gente transformada, gente preparada, gente que carrega Deus na terra, e gente que vai morar com Deus no céu. E essa multidão, o escritor do Apocalipse, na visão que ele teve, ele viu essa multidão no céu. E depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Está aqui o resultado do trabalho de Jesus. Multidões que ninguém pode contar, já estão nos céus. Multidões já morreram com Deus, queridos, já estão lá. Já estão lá. Ele viu na visão dele, multidões no céu. Gente de todas as línguas, de todos os povos, que estão diante do Cordeiro, com vestes brancas, simbolizando gente que foi transformada, gente limpa, gente purificada, gente transformada, com palmas nas mãos, adorando, clamando com grande voz, louvando, dizendo: salvação ao nosso Deus, ao Cordeiro, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aleluia, esse é o resultado do que ele fez, e ele está satisfeito sim, porque milhões de pessoas estão sendo salvas e transformadas, e você faz parte desse grupo. Aleluia, fazemos parte desse grupo. 11ª coisa, repartirá o despojo. 11ª coisa, repartirá o despojo, está lá no versículo 12 de Isaías, falando que ele vai repartir despojo. Deixa eu ler para você. Pelo que darei a parte de muitos para ele, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não é de todos, mas de muitos, e pelos transgressores está intercedendo. Não só tirou o pecado, não só morreu pelo pecador, mas subiu e está sentado à direita do Pai, intercedendo pelos transgressores, intercedendo pelos pecadores, para que sejam salvos, para que sejam transformados, para que se preparem para estar com Ele na eternidade. Estamos falando de um Jesus que fez uma obra completa e perfeita, morreu pelo meu e pelo seu pecado, mas continua vivo, intercedendo por nós, pelos pecadores, pelos transgressores. E se você se considera um pecador, um transgressor, você é a pessoa certa. Jesus quer encontrar você, transformar sua vida, mudar sua história.
E diz o texto: repartirá o despojo. Com quem? Vai arrancar milhões, tem arrancado milhões da mão do diabo, tirado do diabo e levado para o reino de Deus. Despojo, vidas salvas, milhões e milhões, arrancado do reino das trevas e levado para o reino de Deus. Esse é o despojo, é a multidão que ninguém pode contar. Com todos eles comprados pelo seu sangue, e por fim, está intercedendo pelos pecadores e pelos transgressores. Quantos pode dizer amém? Amém. Que hora que é? Acho que vamos só fazer uma introdução do segundo tópico. Que hora que é, Gê? 10h44. Só vamos fazer uma introdução sobre o segundo tópico. Se não der tempo, a gente termina na próxima oportunidade. O segundo tópico, ele falou que é para lembrar dele, o primeiro, memorial, e o segundo, qual que é o segundo? Lembre que esse é o pacto da nova aliança. Pacto, tratado, acordo, compromisso. Pacto, tratado, acordo, compromisso. Queridos, antigamente eles faziam um pacto, chamado pacto de morte, pacto de sangue, e pegavam vinho e pão para fazer esse pacto. Abraão fez isso com Melquisedeque. Era pacto de a pessoa fazer um tratado com o outro de vida ou morte. Diz que as pessoas faziam um pacto de que a vida de um se misturava com a vida do outro, de maneira que era uma pessoa só. Quando Jesus Cristo está dizendo de novo pacto, de um novo tratado, de uma nova aliança, ele está falando de um compromisso, de um novo tratado entre Deus e o homem, aquele que aceita, de se tornar uma só pessoa, o ser humano e Deus se tornar um só. Se tornar um com Deus. E o apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz lá em 1 Pedro 2,5, que nós somos o quê? Geração eleita, povo santo, escolhido, para transportar Deus na terra, para ser templo de Deus na terra. Olha só, vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, uma casa para Deus morar, sacerdócio santo para oferecer sacrifício agradável a Deus por Jesus Cristo. E no versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes, o poder daquele que tirou vocês das trevas para a luz. Querido, é compromisso, é pacto, é povo separado, é nação santa, é sair do mundo, é ir para outro reino, é seguir a Jesus Cristo, é compromisso, é tratado, é pacto, pacto de sangue, não pode voltar atrás. Mas essa geração, eles não querem ter pacto nem uns com os outros. Nós vivemos uma geração que não quer ter compromisso nem uns com os outros. É uma geração que não quer honrar, nem quando faz um contrato que promete fazer alguma coisa, assina, reconhece, firma e não cumpre, que tem que ir para a justiça para obrigar a pessoa a cumprir. Uma geração descompromissada, desobediente, rebelde, que não tem palavra, queridos. Mas Deus está dizendo que se a gente quer ir para o céu, nós temos que fazer pacto com Ele. Compromisso, tratado, pacto, não é brincadeira, é compromisso de seguir a Jesus Cristo, de viver com Ele, de sair do reino das trevas, de abandonar o pecado, até porque Ele já morreu para me tirar do pecado. Como é que Ele vem à terra, faz tudo isso para me arrancar do reino das trevas e eu ainda quero viver no mundo, no pecado, desagradando a Deus, contrariando a Deus, destruindo minha vida, destruindo valores, destruindo minha família, destruindo minha nação, porque o pecado desgraça todo mundo? Não, queridos. Nação santa, povo escolhido, povo separado, é isso que a Bíblia ensina.
Eu vi um pregador, até mandei essa mensagem para alguns aí, um pregador falando de que há 40 anos atrás, conversão era totalmente de hoje. A pessoa se convertia, não voltava mais no boteco beber cachaça, largava a bebida, não voltava mais para o bar, não voltava mais beber, não voltava mais fumar, se prostituía, não continuava mais na prostituição, largava a prostituição. Se não tinha compromisso no casamento, se comprometia com o casamento, ia lá, casava, fazia o que a lei da nação exige, se comprometia. Se não pagava as contas, agora passa a pagar as contas, passa a trabalhar, passa a dar testemunho, passa a pagar as contas, passa a cumprir com suas obrigações. A família era mudada, o modo de vestir era mudado, era outro traje, era outras palavras, era outro compromisso, era outra maneira de viver. E daí a pessoa começava a ser perseguido, porque os colegas do bar falavam assim, fulano virou crente. Você viu? Fulano ficou crente daquela religião. Ele não voltava mais no bar. Ele dava um jeito de fazer o seu ternozinho para vir para a igreja, porque naquela época exigia que todo mundo viesse bem arrumado. Não é que exigia, ensinava que se você vai para Deus, você vai para fazer o melhor. Até porque quando a gente vai num casamento, vai numa festa importante, nós vamos todos chique. Agora para Deus a gente vai de qualquer jeito. E depois a gente diz que a gente está fazendo em primeiro lugar, eu volto na pergunta do começo, quem é Jesus Cristo e Deus para você? Quem é? Qual a importância que nós damos para Ele? Então ele disse que havia diferença na conversão de 40 anos atrás. A família mudava, se vivia de maneira totalmente errada, mudava, começava a mudar. Começava a se vincular à igreja, os amigos eram os amigos da igreja, porque não tinha como conviver lá fora. Não, hoje em dia, você não vê diferença. Eu sou crente. Você é crente. Você olha assim, você não vê diferença nem no exterior, nem no interior. Você vai na família, você não vê diferença. Queridos, a Bíblia está dizendo que é novo pacto no sangue. É aliança, queridos, é compromisso, é viver para Deus. Jesus falou assim, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, quiser viver nesse mundo para salvar a vida aqui, quer aproveitar a vida aqui, salvar a vida aqui, vai perder a vida eterna, mas quem perder a vida nesse mundo, vai salvar a vida eterna. É decisão, é a gente que escolhe. É nós que decidimos. Esse texto, esse tema, compromisso, eu me baseei, o Senhor trouxe uma palavra para nós em Hebreus, e eu vou ler só os primeiros versículos, a gente vai concluir. Hebreus, capítulo 12. Esse texto de compromisso está em Hebreus capítulo 12. E eu peço que você leia na sua casa. Que depois a gente vai voltar nesse assunto ainda, quando Deus der oportunidade. Hebreus 12, do versículo 12 até o último do capítulo, até o 29. É o tema aí. Mas nós vamos só fazer a introdução. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, para aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está chegando para o cristão e dizendo, você que está mancando, o que é a pessoa que manca? Teve um problema na perna ou nas pernas, não consegue andar direito, não é isso? Teve uma atrofia física que não permite andar direito, anda mancando, arrastando. Tem cristão que está assim espiritualmente falando, está mancando, atrofia espiritual, anda meio arrastando.
E Deus está dizendo, é preciso levantar as mãos cansadas, que não consegue mais levantar, os joelhos desconjuntados, que não consegue andar direito. É preciso fazer vereda para poder andar direito, para que aquele que manqueja, que está manquejando, não se desvie inteiramente, mas antes seja curado, seja sarado. É preciso seguir a paz, é preciso seguir a santificação, a separação, é preciso ter compromisso, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá quem? O Senhor. Então, queridos e queridas, o Evangelho que nós fomos alcançados um dia, nos chama a ir para Deus, mesmo pecadores? Sim. Você viu que Ele morreu por quem? Por transgressores, por pecadores. Mas não podemos continuar pecadores, temos que deixar Ele nos transformar. Temos que olhar com a sua palavra como espelho, mostrando o caminho a seguir, e dizer: Deus, eu quero ser transformado, eu quero nascer de novo, eu quero que a minha vida mude, eu quero que as minhas palavras mudem, meu comportamento mude, eu quero me comprometer contigo, eu quero compromisso, eu quero andar na verdade, porque eu sei que sem santificação eu não vou ver o Senhor. Vem mudar a minha vida. E o apóstolo continua dizendo: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, e depois ele quis herdar a bênção, pediu para herdar a bênção, mas foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora tenha buscado com lágrimas. Ele diz que é para tomar cuidado com essa salvação tão maravilhosa e tão grandiosa, para não negligenciar isso, não brincar com isso, não descuidar dessa salvação, dessa grandiosidade, dessa obra de Jesus Cristo, não brincar com isso, porque o Esaú, ele foi chamado, ele foi escolhido, ele era o dono da bênção. Lá na casa do seu pai, ele era o mais velho, mas ele não valorizou isso, e o irmão dele chegou e falou: você está com fome, você não quer, você quer que eu te dou comida? Ele falou: você me dá comida? Ele falou: dou, faço um prato de comida para você. O irmão mais novo, só que o irmão mais novo falou: eu te dou, mas eu quero que você me dê a sua bênção, seu direito de primogenitura. Ele falou: para que vai servir isso lá quando eu estiver velhinho? Isso tem valor para mim não? Pode ficar. Me dá o prato de comida. Ele trocou a bênção dele pelo prato de comida. Depois ele se arrependeu, chorou, buscou com lágrima, mas não conseguiu reverter mais. Queridos, a palavra é o seguinte. A palavra é o seguinte: darmos toda a atenção para a palavra de Deus e para essa salvação, porque nós podemos não ter uma segunda oportunidade. Não podemos nos descuidar, porque podemos não ter uma segunda oportunidade de aceitar Jesus, de entregar nossa vida para Ele, de desejar ser transformado, de desejar se tornar um filho de Deus, de nascer de novo, a oportunidade de seguir a Jesus Cristo, a oportunidade de fazer um pacto com Ele, de fazer uma aliança com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e só tem aliança com quem faz aliança com Ele. É com quem casou com Ele, é com quem faz casamento com Deus. Vamos ficar em pé. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Quem é Jesus, quem é sua morte, quem é seu sacrifício para você, como está seu compromisso com Deus, sua aliança com o Senhor, sua aliança com Jesus Cristo, como está? Possamos refletir, queridos. Pastor Abel vai dar continuidade, vai falar sobre isso ainda, mas feche seus olhos, vamos falar com Deus. Agora mesmo você já pode consertar isso, falando com Deus. Deus, eu quero me entregar, eu quero me comprometer, eu quero me compromissar, eu quero me aliançar contigo. Eu quero me decidir, eu me decido de corpo e alma te seguir, custe o que custar. Eu quero ser fiel ao Senhor até o último dia da minha vida. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos desafia
a memorizar tudo que o Senhor fez por nós, a valorizar, a reconhecer e a nos comprometer com esse sacrifício tremendo e extraordinário, essa salvação tão grande e tão maravilhosa. Não vai haver outra, não vai ter outra salvação, não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é hoje. Por isso o Senhor está dizendo para nós: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Santo Espírito, continua falando conosco, tocando em cada coração, em nome de Jesus. Amém.